Olá, tudo bem? Nós aqui estamos hoje de novo do Canadá para o Brasil, levando muitas informações para você sobre trânsito, sobre engenharia de tráfego. Mais uma vez e mais um vídeo que vai te ensinar como nas ruas do Brasil você pode levar as soluções que a gente te mostra daqui do Canadá. E aí você vai poder faturar mais de R$ 20.000 com essas soluções, levando nos seus projetos para o Brasil. Nós somos a LR Engenharia, mais conhecido como Léo e E a Robert, Roberta, casal apaixonado também por soluções para o trânsito nosso de todo dia. Por que estudos de tráfego me garantem mais que 20 mil por mês? esse é o nosso tema de hoje. Exatamente. Por que estudos de tráfego? Né? O motivo dele, né, que é a grande essência, é o nosso grande dia a dia, É, né? É o que a gente faz há exatamente. muitos anos. É o nosso carro-chefe da LR Exatamente. Engenharia, né? Então, aqui hoje a gente vai mostrar para você como que nós fazemos 20, 30, 50 ou mais R$ 1.000 por mês com engenharia de tráfego, com estudos de tráfego. Pois é, pode ser só geometria, né, Roberta? Só sinalização, como também o próprio estudo de tráfego, né? Exatamente, porque ele está inserido, né, em geometria e sinalização, e o Exatamente, estudo de tráfego está inserido. Então, por isso que a gente pode pegar projetos com valores bem atrativos. exatamente. Agora, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, Roberta? O que é um projeto viário? Se fala tanto, né, mas o que é um projeto viário? Exatamente. A gente pode dizer que é todo projeto de engenharia que vai interferir no sistema viário. Então, ele pode ser uma simples sinalização semafórica, podendo ser uma otimização, uma implantação nova, um ajuste, né? Uma sinalização horizontal e vertical, inclusive a manutenção dele, porque algumas vezes na manutenção a gente, né, precisa rever alguma coisa. Um Exatamente. projeto viário também pode-se dizer que é uma alteração de geometria, como, por exemplo, um alargamento de calçadas, né? A implantação de canteiros, ilhas de apoio aos pedestres, né? Que são ilhas importantíssimas Sim, para aumentar a segurança do pedestre. A gente pode pensar também que um projeto viário é uma mudança de circulação, onde você fez um estudo e entendeu a necessidade de alterar a circulação, né? Seja ele através de binários, a mudança de sentido propriamente dito, permissão e até mesmo a proibição de conversões. Normalmente essa é muito dolorida, né? Porque a pessoa já sim, vai estar fazendo isso há muitos anos e para isso que há necessidade de se ter um estudo de tráfego. Eu diria também que projetos viários, ele faz parte de uma interdição de via. Você precisa entender o que vai fazer, né, os problemas que serão causados por obras ou eventos, como, por exemplo, uma maratona, uma corrida de rua, uma festa, porque um sim, cidadão ele tem o direito de solicitar que aquela rua seja fechada, né? Isso, inclusive, acontece aqui no Canadá também. exatamente. E no período que eu passei na prefeitura daqui, a gente fazia esses estudos, algumas vezes de mudança de sentido de via temporário por conta de uma interdição viária, porque houve a solicitação da comunidade de se fechar uma rua, né? Exatamente. E essa solicitação, né, Léo, ela vai gerar um estudo que vai aprovar ou não a solicitação. A Exatamente, solicitação não é feita, não é, a resposta dessa solicitação não é apenas um não ou um sim, né? exato. Ele vem, essa resposta vem baseada no estudo, né? No estudo, através de estudos de tráfego, Sim, através de todas as etapas, desde pesquisa, né? aham, Cálculos, parâmetros, né, para você achar os parâmetros, né, de acordo com o que a legislação e o que a técnica diz, né, e exatamente. até a simulação. Então, quer dizer, isso tudo a gente precisa de estar estudando, de estar informando, de estar
respondendo com respaldo, né, em estudos de tráfego. Exatamente. E nesses estudos de tráfego, gente, a gente pode incluir também todo e qualquer polo gerador, né? Polo gerador são aqueles grandes empreendimentos onde você vai ter uma atração e aquela atração de veículos, aquela geração e atração de veículos podem causar um distúrbio na sua vizinhança, né? Exatamente. Então ali talvez seja necessário um projeto viário, depois dos estudos, se chegar a um projeto viário. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que restaurante pode ser um polo Sim. gerador? Sim, dependendo do tamanho, pode ser sim, né? Um shopping, com certeza. Dependendo do tamanho, Léo, e também dependendo do adensamento da cidade. Sim, Dependendo do adensamento da cidade, por exemplo, uma cidade como Vitória, uma cidade como Vila Velha, eles têm os parâmetros diferentes, né, isso no Espírito Santo, né? exatamente, no Espírito Santo e no Brasil. Em certas áreas, os parâmetros vão ser diferentes uns dos outros, né. As áreas novas Uhum, têm parâmetros diferentes das áreas mais antigas, onde já sim, está bem adensado. Então, tudo isso, por isso que a pesquisa é importante, né? A exatamente. pesquisa não é só contagem, não é só a pesquisa de fluxo de tráfego, né? Sim, É também, né, uma pesquisa que abrange a questão de você achar os índices, né? sim. Às vezes você não, uma cidade não está preparada e ela não tem, né, nem os índices para te fornecer na hora que você está lá fazendo o projeto, né? Aham, Você precisa achar esse índice, né, fazendo exato. pesquisa. E aí, ainda nesses exemplos que eu queria detalhar um pouco mais, a gente poderia dizer o seguinte, que tem alguns que realmente têm a necessidade, por mais que seja para o bem público, como, por exemplo, um hospital, Sim, tem a necessidade de se entender o quanto que ele impacta na vizinhança. Até exatamente. mesmo, por exemplo, para um acesso de veículos que precisam ser mais rápidos, como o carro de polícia, o bombeiro e a ambulância para se chegar a esses hospitais, né? Exatamente. Então, esses estudos de tráfego são importantes, né, para que, principalmente em polos geradores, como eu falei, né? Então, assim, eu diria que é extremamente importante ter, se na sua cidade não tem, mas deveria ter os novos empreendimentos, como, por exemplo, hospital, casa de show, a arena, centro de convenções, né? Sim. Escola de segundo grau, né? Principalmente se ela for a particular. Shopping, então, nem se fala. Então, são grandes polos geradores que se tem necessidade de se fazer um estudo de tráfego e, a partir desse estudo de tráfego, sempre vem a reboque junto a eles os projetos viários, porque Uhum. aí é possível você ter que elaborar projetos de sinalização, como eu falei, semafórico, né? Porque pode ser uma nova implantação, uma nova otimização, projeto de sinalização horizontal, onde você vai ter que alterar algo, né, para poder receber aquilo, novas geometrias. E aí, quando eu falo nessa questão do projeto viários, tudo a gente consegue, de uma certa maneira, monetizar parte a parte desse projeto. Então, se Exatamente. você estiver preparado, né, Roberta, para elaborar um projeto de sinalização, seja semafórico, horizontal e vertical, você já está na frente de muita gente, Com né? certeza. Você não precisa nem ter ainda saber corretamente o estudo de tráfego, mas pode ter a possibilidade, né, Roberta, Sim. de elaborar um projeto de sinalização, fazer uma alteração geométrica. Então, nessa condição, ela é extremamente importante. Então, um projeto viário seria isso, né? Essa Sim. abrangência de tudo isso que eu falei, É. sempre embasado num estudo de tráfego. Para quem já conhece, né, isso tudo, tudo que você já está falando aí, faz muito sentido. Mas para quem não conhece, para quem é novo nessa área, Sim, né, Léo, tudo isso parece ser muito difícil, mas não é. É muito simples, é fácil. Não é fácil da gente conseguir um material, né, um material
no Brasil, em português, que nos ajude a fazer um passo a passo de Uhum. todos esses estudos, Sim, né. É muito difícil de você sozinho achar isso, você sabe disso, porque sim, eu você sei. teve que achar tudo, né, por você mesmo. Até Exatamente. então, naquela época, você Não. não tinha ainda, né, uma escola, um local, um curso, né, de graduação ou mesmo de Sim, pós-graduação que englobasse toda essa matéria, né. sim, Mas hoje a gente já tem, né, muita coisa no mundo onde, tudo isso já se afunila, né, num estudo abrangente, sim, né. E aí você já consegue, definir como é que você consegue fazer passo a passo, né, todo esse caminho aí, né, desde a pesquisa até a simulação, né, exatamente. e da simulação, um projeto viário, ou então um projeto de sinalização. Sim. E muita gente, né, ainda tem dúvida, né, qual a diferença entre esses projetos, né, Alberto? Quando se fala, um projeto viário que a gente falou, citou vários, a diferença de um para o outro, ele parece que são muito diferentes um dos outros, né? Sim, Mas em todos eles a gente tem que sempre considerar a base de tudo, que é o estudo de tráfego. Porque no estudo de tráfego é onde a gente conheceu, ou apontou, ou aferiu as performances, né, e as seguranças necessárias para esse estudo. E a partir daí se elabora os estudos de tráfego, imaginando que esse resultado vai ter a máxima eficiência, né? exatamente. Apesar de ter nomes assim parecidos e tal, né? Aham, Mas são, por exemplo, quando a gente fala de projeto de sinalização, nós estamos falando de três, pode ser de três, né? Então isso é, é muito importante, com certeza. né? Bom, então a gente seguindo, a gente também já observou que a maioria dos profissionais que ainda não tem muita familiaridade, né, com o trânsito, porque todo mundo, acho que é importante abrir um parênteses, né? Sim. Todo mundo que tem carteira de motorista acha que entende de trânsito, Uhum. né? E na verdade não é isso. Então, algumas pessoas que não são técnicas, a gente está acostumado a ver isso, Exatamente. assume cargos algumas vezes que ele conhece o trânsito como motorista, mas não como técnico, né? E Exatamente. aí eles tratam soluções de engenharia de tráfego que teriam que ser muito estudada, ou de uma forma errada, ou com paliativos, Exatamente. E se né? um técnico capacitado não pula aí na frente para poder, né, explicar, fazê-lo entender, né, como é que o que que precisa, né, quais são as necessidades reais, né, de um estudo, Uhum, então, isso vai para a rua, né. Então sim, se você não tem alguém ali que tenha um conhecimento, né, junto da administração, junto da gestão local ali que é responsável pelo trânsito. Se você não tem, essa pessoa capacitada para assessorar, para, guiar, né, mesmo tomar uma decisão, né, Roberta, exatamente, sobre para aquilo, dar a decisão e falar o porquê, né, porque quem responde tecnicamente é o profissional, sim, né. O estado ou município, ele vai responder sim, né, ele vai responder, compartilhadamente. sim, Mas quem responde sobre as questões erradas, técnicas, né, é, colocadas erradas na rua, são os técnicos, sim. né. E aí, se esse técnico ou essa pessoa, né, faz apenas um serviço de manutenção para aparecer na mídia, a gente tem a certeza absoluta, né, que isso pode alterar significativamente Sim, o comportamento do usuário, né, e criando
Aham, vários pontos eu diria, de perigo, né, sim, inseguros com no certeza. sistema. Uhum, Então, é extremamente importante que esses profissionais, né, sim, estudem, né, se atualizem para que isso não aconteça, né, exatamente. para não ficar só no paliativo, né, e nem para ficar aparecendo na mídia só com esses paliativos, Sim, né. Como eu falei, a grande maioria é isso. Tem uma pequena minoria, né? Ou melhor, tem uma minoria que não faz isso. São pessoas que são estudadas, mas a grande maioria sim. faz isso. Então, isso passa a ser até um problema de insegurança viária, né? Aham. Que é o que deixa a gente mais preocupado. Isso, que é um problema, né, porque, muitas pessoas que assumem um cargo de gestão, um cargo de gerência, um cargo de chefia, né, nesses setores de trânsito, eles realmente são pessoas que geralmente não têm conhecimento, porque Sim, é indicação política, sim. né, são cargos de indicação política. Isso está errado? Não, não está errado, né. Isso é a lei determina que, os cargos comissionados são cargos de indicação da administração Uhum. atual, né. Então, ele pode ou não, indicar uma pessoa, um profissional capacitado, mas geralmente não se acha um profissional capacitado Não. na área de trânsito, na área da engenharia de tráfego, porque é muito difícil no Brasil alguém ser capacitado e ser, né, ter especialidade nessa área. Então, geralmente não. Então o que que acontece? Acontece que profissionais que estão fora da administração, né, e que entendem de trânsito, muitas vezes também não vão lá, reclamar ou solicitar, né, que uma intervenção está errada ou que alguma coisa na rua não está bem, né, não vai discutir, não vai lá no setor público, Aham. né, perguntar o porquê: "Olha, ali está errado". Então, isso precisa começar a acontecer no Brasil. Isso precisa começar a acontecer desses profissionais irem em órgãos como no CREA, Uhum. né, como no Ministério Público, Sim, para poder, se ele sabe do problema, ele precisa informar, né, que aquilo ali está exatamente. errado, para tirar o risco, né, das ruas, para tirar o risco das pessoas no trânsito. Então, aí aproveitando isso que você está falando, né, e o que que acontece se a gente não tem esse estudo de tráfego, né? Na verdade é isso, É, a exatamente. pessoa não sabe fazer. Então, o que que acontece se eu não tiver? Bom, algumas coisas podem acontecer, né. Uhum, Primeiro que a gente não vai ter a garantia de que essa intervenção vai dar certo, que ela foi feita na base do achismo, com certeza. né. Se você não fez um estudo de tráfego, você com certeza você não simulou. Sim. E aí a importância da simulação de tráfego, seja Antes da elas intervenção estar na rua, né, exatamente, é isso que eu porque ia não se falar. faz simulação com, de lá na rua, com o trânsito funcionando, Sim, de e jeito você nenhum. vai lá fazer testes na rua, isso não se faz, de jeito nenhum. Porque e se acontece um sinistro, Pois é. na hora que você está fazendo aquele teste, né, Uhum. como é que vai fazer? Pois é, Até porque, se você vai na rua fazer um teste, testar lá na rua, o que que acontece? Não, aquilo ali não vai ser verdadeiro, né, não vai ser a realidade dos fatos que você vai estar tirando dali. Porque você fazendo o teste lá na rua, você vai estar mudando um monte de parâmetros sem saber que você está mudando, exatamente, né. exatamente. Algumas vezes é até possível, né, Roberto, fazer um teste desde que você tenha estudado antes, tudo, né. Porque se você já fez algumas simulações e tal, você pode até, verificar em loco Não, se você fez simulação, sim, mas aí você fez a simulação e você já fez
você sim, já sabe como é que vai funcionar, exatamente. Qual vai ser o comportamento? você já tem um Exatamente. comportamento. Agora, se você vai lá colocar N cone na rua e não, começar a testar, porque você acha aquilo outro, não, aí não dá entendeu? certo. Isso daí, Léo, é um perigo, né? Exatamente. Testes na rua com simulação já feita e você já sabendo tudo que você precisa saber, tudo que você precisa, ampliar, ou então tudo que você precisa reduzir de via, isso aí, ok, né? Tudo que você precisa fechar, Uhum, o que você precisa, né, estreitar de um sistema viário, né, num trecho, num uhum. ramo, ok. Agora, quando você vai para a rua, sem saber parâmetro nenhum, sem saber nada, o que você vai no olho, Não, não de dá jeito certo. nenhum, Aí, inclusive, é de jeito nenhum. extremamente inseguro e leviano, né, fazer isso. E aí uma outra coisa, se você não sabe estudo de tráfego, né, você ainda, né, no que acontece quando a gente não tem, que aí eu acho que é a pior coisa para um profissional, ele não vai saber cobrar, né? Ele não, como? Ele vai cobrar de que jeito? Se ele não fez, ele não sabe, está fazendo de qualquer jeito, né? Ele não sabe nem cobrar, nem orçar, né, o valor do projeto dele, porque ele não sabe nem quais as etapas que ele vai ter que Sim, cumprir, então como que exatamente. ele vai orçar uma coisa se ele não sabe as etapas, E né? aí, uma outra coisa que pode acontecer se você não tem um estudo de tráfego, você acaba se igualando a um leigo, a um Exatamente. entendido de trânsito, Aham. né? Ou seja, vai chegar um determinado momento que você não vai ter argumento técnico. Você não está embasado em Você não está nada. embasado em nada, você baixou a sua régua e está discutindo numa situação assim bem rasa, né? Exatamente. Sem profundidade alguma, sem embasamento técnico nenhum. Então isso é o que acontece, né? A grosso modo, né? Quando você não faz um estudo de tráfego, É a eu mesma diria aí. coisa que você colocar um regente de orquestra, né, uma pessoa que só vai lá balançar a varinha, né? E Exatamente. aí o que que ele vai fazer de música, né? O que que ele vai produzir É. de música? E aí também, então acho que é isso, né? Bom, agora uma outra situação nisso e por que que a gente deve investir nisso? Né? Uma pergunta que eu faço. Por quê? Tem muita gente que acha que investir tempo estudando, principalmente trânsito, pô, já tirei carteira, né? Com todas as suas características, é perda de tempo. Muita gente acha isso. Ah, eu já Muita tenho gente carteira, eu acha, entendo, né? exatamente, muita gente acha que porque dirige, ela entende de Exatamente. trânsito, né? Só que o trânsito, na verdade, ela tem uma montoeira de coisa, vamos dizer assim, que envolve o trânsito. Tem as características dela, tem os volumes, tem os parâmetros que têm que ser utilizados, os tratamentos, se já são existentes, futuros, né? Sim, Isso tudo é extremamente importante, né? é. Então, por isso que você tem que investir algumas vezes tempo para que faça esse negócio bem feito, E porque dinheiro e também, né, dinheiro Léo? Você tem que também. investir para você ter Claro, capacitação. Você tem que claro. investir. Você não veio para o Canadá procurando se aprimorar, porque há 18 anos você já trabalhava com isso, Uhum, mas mesmo assim você sentia falta de muita coisa no seu conhecimento, né? E exatamente. você descobriu realmente aqui que faltava no Canadá, Sim, né? E comprovou muita coisa também que você fez. sim. Mas, né? A lacuna que faltava, acredito que eu consegui preencher, né? Exatamente. E só de conseguir ver as coisas funcionando na rua, né, exatamente como a gente estudou, Aham, né, exatamente como a gente viu o que deveria ser feito, que às vezes no Brasil a gente não consegue ver porque não está implantado, sim, né? Então, você não tem nem a comprovação lá no Brasil que aquela técnica, aquilo que você estudou, às vezes,
funciona, porque não está na rua. Você Exato. nunca viu na rua. Sim, Mas aqui não, aqui a gente consegue ver na rua exatamente, exatamente o que você estuda. Todos os dados implantados, os exato. ângulos, né? As distâncias, tudo, Então, né? a gente consegue, vamos dizer assim, eh, pelo menos aqui a gente conseguiu enxergar e considerar todas as etapas do estudo, né? Todas elas. Aqui a gente descobriu, a partir dos estudos de tráfego, que existe as etapas de estudo, todas essas etapas de estudo, né? E aí com isso a gente descobriu as falhas, os pontos de gargalo, né? Os pontos onde tem gravidade. As maiores gravidades, né, de acidentes. Exatamente. Aham. Inclusive aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar durante 2 anos com um software que ele me apresentava os acidentes, né. Então, a estatística muito bem feita, ele eu chegava lá, entrava com os dados da interseção ou de um segmento, e ele me dava todos as colisões que aconteceram, qual a gravidade, né, de cada Sim, sinistro, para poder. Então, isso é engenharia, sim, né? E aí, dessa maneira, você consegue estudar consistentemente através desses dados, porque exatamente. você passa a ter esses dados, você tem esses dados onde você pode trabalhar e verificar aonde são os problemas ou não. E Sim, a partir daí você criar ações, isso. né? Você falou De tudo, cur... consistentemente, é, porque são dados atuais, né? exato, São dados que você vem colhendo ao longo do tempo. Então, o que que acontece? O trânsito, se você não tem, né, essa coleta de dados frequentemente, né, para você ver como é que o trânsito está evoluindo, como é que você vai fazer cenários futuros, né? exatamente. E é Então você importantíssimo isso. então, por isso, e as cidades estão indo para lá, para aquele cenário futuro. Então Exato, a gente precisa saber trânsito, gente, desenvolvimento de um país está totalmente ligado com o trânsito, isso, né, porque ele vai te dar os cenários futuros isso. do que vai acontecer lá na frente. Isso. E com esses dados, com esse estudo de tráfego, né, a gente consegue ver as ações de curto, médio e longo prazo. Sim, Então, eu diria que o maior benefício do estudo de tráfego seria você aumentar a qualidade de vida, né, e segurança, principalmente sim. viária, né? Aham. Eu gosto sempre de falar daquele dado de número de mortes. O Brasil tem 27 mortos para cada 100.000 habitantes. Sim, E o Canadá tem 4,2 mortos para cada 100.000 habitantes. E sim. por que tem essa distância tão grande? Porque aqui tem um benefício do estudo de tráfego. Isso. Tudo aqui tem estudo de tráfego. Então, exatamente, o estudo de tráfego, o benefício que ele traz, como você falou, né, é segurança e qualidade para as cidades. E para o profissional, Isso, né, o que traz para o profissional é ele se tornar uma isso referência, aí, né, porque isso aí. ele está todo embasado, ele tem argumentos, ele sabe, dar soluções verdadeiras, né. Então é muito importante, soluções que realmente, né, vão fazer a diferença no trânsito, né. Então ele embasado, é isso que o estudo de tráfego traz para ele, Uhum. é ele ser referência, né. E aí, eu observo aqui os gestores aqui no Canadá, o motivo deles estarem, gestores de trânsito, estarem um pouco à frente das coisas que a gente viu, né? Porque aqui nós temos muitos manuais, né? Que são extremamente usados nos nossos estudos, né? Sim, Se a gente comparar com o Brasil tem alguns manuais, alguns
por agora, Uhum. né? Alguns desses manuais são embasados em manuais daqui, como a gente já viu, quando a Aham. gente pega ou trechos ou exemplos, né? E aí o que que acontece? Aqui se torna um diferencial nessa questão da gestão, né? Aham. Do trânsito. Sim. Então, essa gestão ela é feita através de pesquisa, de entrega de materiais, Uhum. né? Você sabe que eu tinha muita dificuldade de material, de literatura. Aqui a gente tem uma literatura farta, de fácil acesso para o engenheiro, né? Está estudando o local. É fácil a questão de software de simulação, Sim. né? Seja nas prefeituras, seja no privado, Seja nas né? empresas Lembrando que eu passei privadas, né? pelos dois aqui, Sim, a né? prefeitura precisa aprovar os projetos que o setor privado, que os consultores vão levar para serem aprovados, né. Exatamente. Então, os 2 precisam estar munidos, né, de simuladores para eles para um para poder fazer, elaborar, e o outro para poder realmente verificar, Aham. né. Bom, então eu diria que uma forma correta de você iniciar sua carreira na engenharia de tráfego É, se tem um jeito certo ou um jeito errado de é, iniciar, né, o jeito certo seria seria você, com toda certeza, que foi tipo eu fui aprendendo durante toda a minha carreira, né? Onde você mesmo já falou, eu acabei confirmando aqui no Canadá. Ao longo do tempo, eu fui agregando esses fundamentos, né? uhum, As etapas que tinham que ser feitas, sim. e aqui eu tive a certeza de que eu deveria seguir em frente, né? Uhum. Porque aqui eu tive essas lacunas sendo preenchidas, né? Agora, você não precisa iniciar com um estudo completo, né, Roberto? É, não. Eu acho que pode começar etapa por O etapa, estudo de tráfego né? ele é bem maleável, né. Você Exatamente. não precisa fazer um estudo de tráfego dependendo do que você precisa fazer, você não precisa fazer o estudo de tráfego todo, né. Você pode começar pela primeira etapa, que é a pesquisa, Sim, né, você pode, depois, fazer a questão de cálculos, você que vai explicar melhor, porque você, né, explica melhor essa parte aí. exatamente. Então, você entraria na parte dos cálculos de performance, né? Depois das pesquisas prontas, tabula-se e acha as performances de tráfego necessárias para depois você definir, né? Qual que é a melhor saída. E você E, pode também, inclusive, até terceirizar a simulação. Você não sim, precisa claro. fazer a simulação, né. Sim, Se você faz a exatamente. pesquisa e o cálculo, ou se você faz só a pesquisa, né, e você, tem um parceiro que faz o cálculo e outro que simula também, né, às vezes nem todo mundo tem simulador de tráfego, Uhum, então você terceiriza a simulação, sim. né. E agora, no Brasil, nem todos os municípios ainda obrigam você ter simuladores. Sim, Então, se você sabe calcular direitinho, você pode chegar ao mesmo resultado, né? exatamente, O isso. simulador ele te aproxima da realidade muito mais do que um cálculo comum. E você também Mas, consegue ver por causa da parte gráfica do simulador, sim, né, quando ele tem a exatamente. parte gráfica. Sim, E você exatamente. consegue ver, né, ver e mostrar, né, É. aquela Então eu diria que um jeito seria você começar etapa por etapa. Nós temos alunos, né, Roberto, tá tentando, que já iniciou pegando só pesquisas de tráfego, né? Ele começa na pesquisa, outro já avançou um pouco mais, e todos estão indo desse jeito, né? Agora, é importante que esse estudo de tráfego ele tem que estar casado sempre com um plano de mobilidade, seja ele desculpa, eu vou chamar de um plano diretor. Pode ser um plano diretor de mobilidade, pode ser um uhum, plano diretor de transporte, ou até mesmo um plano
diretor urbano ou municipal, como queira, onde Sim, se tem os zoneamentos que se faz. Aqui é muito comum nos estudos de plano diretor, o estudo de tráfego estudar junto com o plano diretor, sim, para poder verificar se aquele zoneamento está bom, se aquele uso do solo não vai carregar muito, né? E sim, aí errar a mão na circulação. Então, isso exatamente. tudo é importante, né? Para situações como essa. Até Então, porque, né, Léo, o correto é o viário chegar antes, né, numa zona adensada, do que você adensar a sim, zona e depois os viários vir chegando de pouquinho em pouquinho, sim, né. Então o viário tem que chegar logo, tem que chegar antes da a estruturação, né, do adensamento já está ali colocado. O é, que e, acontece no Brasil é o contrário que acontece, né, em exatamente. muitos lugares chegam várias casas, chegam várias residências, e aí depois, né, chega uma via vicinal, mas o viário em si não está nem dimensionado Sim. ainda. Eu gosto de dar um exemplo nisso que você falou, que eu acho que é importantíssimo. É mais ou menos entre 1900 e 1910, a companhia de metrô de Nova York, ela fez uma ligação de uma possível via. E ela foi assim, a mídia à época bateu nessa companhia, né, que hoje é o metrô de Nova York, mas bateu assim com muita força, porque ele estava saindo de uma região adensada e indo para uma região onde só tinha, vamos dizer assim, floresta, mato. Sim. E hoje essa região de floresta e mato é o Brooklyn. É. Então, assim, foi um pensamento que eles tiveram, né? Porque é uma das funções do transporte é essa. Sim, Uma, criar novas ligações, né? Ela também serve, né, num estudo de tráfego, pode ser porque eu já fiz um desse, inclusive um projeto, quando uhum, estava na prefeitura, de a gente criou uma via para criar o limite de avanço para o mangue, entendeu? Então ela pode servir também sim, como um limite, né? Só um parênteses aí a respeito disso aí. aham, Então, o estudo de tráfego ele tem que ser pensado dessa maneira, nesse planejamento urbano, nesse exemplo que eu acabei de dar, nesses sim, dois exemplos, né? uhum, Então, eles têm que estar, de uma certa maneira, todas as intervenções têm que estar pensadas em conjunto. exatamente, Não dá, casadas, né. exatamente, não dá para pensar em elaborar um plano diretor de municipal ou Uhum, urbano, né, como falam, sem pensar nessa questão do estudo de tráfego. Ela realmente está muito casada. exatamente. Bom, ainda falando no estudo de tráfego, a gente estava falando sobre algumas etapas. A primeira etapa em qualquer estudo de tráfego vai ser sempre a pesquisa, né? Algumas vezes ele pode ser a mais onerosa, Sim, com certeza. principalmente ainda no Brasil, que tem muita coisa manual, ele tem um custo mais elevado, né? Algumas vezes ele pode chegar até 60% do valor, Sim, né? Total do seu orçamento. E sem esse estudo, desculpa, sem essa pesquisa, você não consegue fazer esse estudo. você não consegue avançar, né. Exatamente. Porque um estudo de tráfego, para mim, ele só é estudo de tráfego se ele tiver pesquisa. Exatamente. E ele tem que estar bem formatado, né, Léo. Exatamente. Você não pode contratar um pesquisador e colocar na mão dele e deixar lá, não. Não, Você tem exatamente. que ter, né, por isso que é importante você saber, né, sobre a pesquisa, porque você vai, instruir, né, a pessoa, né, com o seu conhecimento, sobre na verdade não o seu conhecimento, mas
com a maneira com que ele tem que tabular, colocar os dados para você, né, na maneira com que ele tem que trazer os dados para você. Ele não pode trazer de qualquer maneira, né, ele tem que trazer dentro de um padrão já, né. Exatamente isso, Roberto. E é onde os novatos podem começar, Aham, isso não é problema, mas tem exatamente. que ter o olho de alguém que entenda, né. Isso, Então é extremamente, importante isso. E a parte mais fácil de aprender é com as pesquisas mesmo, exato. que é com as pesquisas que você vai entender o que está acontecendo. Se você fizer as pesquisas, conseguir tabular, né, depois de você coletar os dados e tabular, que é uma parte importante, e você começar a entender o que significa aqueles números, você já consegue avançar. E a partir dessas pesquisas, porque todas as pesquisas pode ter uma forma de monetização, porque as Sim, pesquisas não são gratuitas. E a partir daí você pega, sei lá, 1, 2 trabalhos por mês desse aí, você já alcança facilmente os R$ 20.000, exatamente. né? Uhum. Então, forma muito importante e, ao mesmo tempo, simples de você começar a monetizar. Exatamente. Eu diria que pode ter até dificuldade ainda, porque as pessoas não sabem quais as pesquisas que são necessárias. Sim, Lembra quando eu falei da história do quem tem carteira de motorista acho que entende? sim, Talvez aquele chefe lá, ele não, ele só tem a carteira de motorista e não entende nada, ele não consegue enxergar a necessidade de uma com pesquisa, certeza. A gente entendeu? já viu, né, isso acontecendo. Opa! E aí, mas é importante que você apresente a necessidade, porque dali pode mudar toda a situação. Gosto de dar um exemplo também, que é uma coisa assim, não foi nem muito com trânsito, tem a ver com trânsito, porque era pedestres. Eu fui contratado para um supermercado para fazer uma análise do estacionamento e fiz uma entrevista com as pessoas que chegavam. E aí o resultado era que mais de 50% das pessoas iam a pé. E significa que eles estão normalmente dentro de um trecho bastante confortável de 500 metros. E aí eu falei para o proprietário que tinha me contratado, falei, olha, o estacionamento está fácil. O que você precisa fazer aqui é a melhoria dos acessos do pedestre. Ele falou, mas por quê? Aí foi quando eu apresentei. Falei, ó, aqui, ó, a maioria do pessoal seu vem, os seus clientes, né, vem a pé. Pois é, não tem nem noção, né. Exatamente, Não tem nem exatamente. noção. Às vezes o empreendedor não tem nem noção do que está acontecendo no empreendimento dele, né, de quem é que está acessando o empreendimento dele, de e como. E aí ele trata, às vezes, um tipo de acesso, né, Aham, mais do que o outro que às vezes precisa mais, né. E aí ele acaba perdendo, porque é cliente, né. Cliente exatamente, gosta de ser bem tratado. exatamente. E aí, na época, tinha um outro supermercado concorrente dele que abre perto, eu falei: "Olha, eu faria no seu lugar, era abrir os acessos de pedestre, melhorar toda a sua calçada e, se possível, ainda melhorar ou pedir para a prefeitura fazer uma fiscalização das calçadas nas laterais. Vamos melhorar as travessias de pedestres, né, tornando mais seguras, para que esse seu cliente se sinta confortável de vir continuar vindo até Exatamente, aqui e não ir para o vizinho". exatamente. É muito importante você Exato. tratar os acessos de um empreendimento novo ou que já esteja ali, né, funcionando, né, em Uhum. funcionamento há muito tempo. Agora, Roberta, uma realidade é o seguinte, na parte de estudo de tráfego, né, que contrato não vai aparecer, não De jeito vai nenhum. cair do céu. Aliás, Léo, que trabalho que aparece para você sem você ir atrás, Pois é, né? exatamente. A gente não está falando de emprego, nós estamos falando de trabalho, né? De empreender nessa área, buscar, né, trabalho como autônomo que seja, né?
porque além de rentável o estudo de tráfego, né, ele está em qualquer lugar, né? O estudo de tráfego é necessário em qualquer lugar, basta a pessoa ou quem tem conhecimento mostrar a necessidade para aquele que não sabe. Uhum. É isso que tem que começar a acontecer, né. Esses pequenos empreendedores ou então, autônomos, têm que ir lá, né, conversar, mostrar: "Ó, você precisa de estudo de tráfego, o seu empreendimento por causa disso, assim, assim, assado", né. Exatamente. Você ainda não faz o estudo, né, você ainda não apresenta o seu cliente um estudo de tráfego, para ele, ver o que está ali no entorno dele impactando, que vai prejudicar o cliente dele que vai chegar de carro, a pé, de ônibus, né. Então, isso o mercado precisa de olhar com um olhar mais profundo, né, para essa questão do Uhum. trânsito, né, como Exatamente. uma questão de qualidade para empreendimentos, né. Isso. Então isso não é o fim do mundo, né, porque Exatamente. um engenheiro capacitado, engenheiro de tráfego capacitado, ele com conhecimento, ele tem uma grande chance, né, tem uma coelho na cartola, que é o Exatamente. quê? Que é o Código de Trânsito, né. O Código de Trânsito brasileiro, no seu artigo 72, ele Uhum. diz mais ou menos que qualquer cidadão pode solicitar por escrito, Sim. normalmente, né, isso é É de uma forma exatamente geral. isso que está escrito lá. É, Ele pode solicitar por escrito, né, ele tem todo o direito, como cidadão, de solicitar aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, né, que seja DETRAN, DR, DENIT, qualquer órgão do Sistema Nacional de Trânsito, as prefeituras, né, ele pode ir lá solicitar sinalização, fiscalização, implantação de equipamentos de segurança, sim. né, algo que esteja inconsistente, né, Uhum. insatisfatório no sistema viário, ele pode ir lá e fazer a solicitação para adequar aquilo ali, Sim, semáforo, né, qualquer um, inclusive e muito mais um profissional que tem conhecimento. Porque sim, se ele passa num local e está vendo que a coisa está errada, ele tem que ir lá solicitar, porque quanto mais ele solicitar, mais demanda ele vai ter, sim. E né. aí pode ser esse profissional pode inclusive ser chamado para Exatamente. Aí o que que custa ele ir lá e se apresentar e falar: "Olha, eu faço é, projeto", eu né. lembro que a gente começou assim, né, Roberto? Quantos gestores não conhecem, não sabem, não têm contato, nunca viu um engenheiro de tráfego na frente, né. Exatamente. Bom, nós começamos mais ou menos dessa maneira, né. Exatamente. Fomos até Começamos uma prefeitura, a exatamente gente assim. disse que precisava ser melhorada, que tinha algumas vias que estavam com sinalização precária e estavam mesmo, algumas precisavam ser mudadas, outras deviam ser E ele alteradas. ficou totalmente, interessado, né, em fazer e melhorar, né. Exatamente. E aí, a partir daí que a gente começou, né. Então, acho que é E isso, aí, né. a partir do primeiro, né, Léo, vem o segundo, o Segundo, terceiro, terceiro, e aí você começa a ficar conhecido, porque você fez, e aí você tem indicação. É assim que começa. E tem que começar assim, não adianta você ficar exatamente. esperando, ficar no celular, ficar vendo Não, vaga, se vai aparecer uma vaga, porque essa vaga nunca vai aparecer, porque às vezes eles é isso que a gente está falando, a administração pública não tem conhecimento, né, exato. não tem conhecimento do que precisa. Então, se ele não tem conhecimento do que precisa, por que que ele vai atrás de um problema que ele nem sabe que existe? E nem tem como ele saber, Uhum. né. Acho que é isso. Então é isso. Hoje a gente mostrou para você como o estudo de tráfego, né, que é uma parte, né, uma pequena parte da engenharia de tráfego, pode se trazer mais de R$ 20.000 por mês, se você começar pelo estudo de tráfego. E aí você deslancha
na área da engenharia de tráfego através de projetos de sinalização, projetos viários, mas tudo embasado em estudos de tráfego, né, Léo? Exatamente. Eu acho que então a gente fica por aqui na nossa meia hora de trânsito, nesse episódio número 2. Vai ter muito mais, né, Roberto? Exatamente, Eu acho que agora você já sabe por que que um estudo de tráfego pode ter mais de R$ 20.000 por mês. exatamente. Então, daqui do Canadá, a gente continua enviando aí para você informações, né, do trânsito aqui do Canadá, de melhorias e soluções que existem aqui Uhum. para você implantar aí no Brasil É e isso. ganhar, né, e faturar e fazer os seus R$ 20.000 ou mais. É isso Então, a aí. gente fica por aqui. Até o próximo. Até o próximo.